No mundo espiritual não existe a contagem do tempo, como os encarnados observam o seu dia passar. Da mesma forma que eles não sabem a diferença, às vezes, de uma brisa que se torna um furacão. A resposta é instantânea, porque quando você está voltado para esses meios de ligação com o mundo espiritual, eles sempre antecipam tudo para que haja condições de que acesse-se todos os arquivos existentes, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Então as respostas elas precisam ser explicativas, para que as pessoas possam entender. Senão poderia ser sim ou não. Da mesma forma com que o velho Chico Xavier explicava dentro da ótica dos espíritos o significado da pergunta, a intenção da pergunta, o desejo real ou não real de quem fez, se foi apenas uma pergunta aleatória. Então as respostas elas são equivalentes ao vibracional da pergunta que foi ali elaborada. Por isso tudo acontece quando a gente está integrado dentro de um propósito como este, ligado à mediunidade. É um processo de comunicação permanente, 24 horas por dia. Mas ninguém pode ser desequilibrado ao ponto de achar que fica mediunizado 24 horas ao dia. Tudo dentro de um respeito que se tem que se ter da própria vida do mediador, dos afazeres e dos propósitos pessoais que ele tem. É a razão pela qual esses preceitos mediúnicos hoje entendidos estão muito aquém daquilo que a mediunidade realmente oferece aos irmãos que sempre anseiam em satisfazer, a sua necessidade, o seu ego, apenas a sua curiosidade. Não se trata de respostas psicológicas e nem psiquiátricas. Se trata de um contexto em que os espíritos, da visão que eles têm, dentro do propósito individual da pergunta feita. Bom, carnaval, o assunto é esse. Então eu já começo perguntando, essa vibração do carnaval, ela interfere na vida das pessoas? Ou simplesmente só naqueles que são invigilantes? Como nós poderemos nos proteger das vibrações negativas exaladas pelas pessoas que usam desse período para profanidade? Tudo é muito simples de ser entendido. Afinidades. Afinidades que os seres humanos escondem dos outros e guardam em seu bojo, guardam em seu coração, desejos e vontades. A gente não consegue se proteger de si mesmo, apenas de tudo que é externo, pela conduta com que dirige a sua vida. Os seres humanos, eles exalam em seu processo de aprendizado seus instintos trazidos de suas performances anteriores. A vibração do carnaval, uma vibração que foi deturpada, por seres que vivem, usufruindo da miséria alheia, induz o ser humano a satisfazer a vontade deles. Aqueles que são fracos em conhecimento se deixam envolver por essas vibrações que
os encarnados, alguns, né, chamam malignos, outros se tornam alheios, outros ainda festejam, se envolvem. É o dia em que eles se colocam para poder extravasar toda a sua vontade, todas as suas necessidades. Dentro dos propósitos ensinados pelo Cristo, semelhante atrai semelhante. Jesus não disse: dize-me com quem andas que eu digo quem você é? Então, a vibração do carnaval, ela só atrapalha aqueles, ou talvez nem atrapalham aqueles que estão nessa sintonia. Que aqueles que são do bem, aqueles que vivem a verdade do amor, do trabalho, aqueles que preservam a família, essas vibrações apenas trazem tristezas e lamentações pelas consequências desses que curtem o carnaval da profanação e trazem, após o carnaval, os resultados negativos em seu corpo e no restante de sua vida. Então, a vibração do carnaval, ela só atinge aqueles que estão na mesma faixa de vibração, mesmo que esses aparentam serem pessoas boas, como dizem na Terra. E, na verdade, guardam ali enrustidos em sua alma esses desejos. Então, são atraídos a essa profanação daquilo que eles têm vontade de fazer e que esperam esses momentos aonde esses seres que vivem nas sombras conseguem manipular as suas mentes, e das suas mentes eles conseguem sentir aonde estão o desejo dessas conjunções carnais, dessas embriaguez, desse uso exagerados, né, de entorpecentes, utilizados por esses seres que são induzidos a agirem desta forma. Na verdade, são vampirizados para satisfazer a vontade dos seus manipuladores. Quando você está constantemente em vigilância e oração, você pode estar no meio de um ambiente desta ordem e estar totalmente isolado dessas influências. Uma das coisas que os seres humanos precisam entender que o mal, ele é inteligente. Eles sabem a quem deve se respeitar e eles sabem a quem eles podem atacar. Mas eles insuflam os outros a atacarem aquilo que eles sabem que não pode por causa das consequências. Quer os homens entendam ou não, ou saibam ou não, nos umbrais, nos piores ambientes que o ser humano possa imaginar, eles respeitam a figura do Cristo, respeitam a figura de Nossa Senhora, respeitam a figura desses baluartes, porque eles sabem que eles são inatingíveis diante da fraqueza que eles trazem. Mas eles induzem os invigilantes a agirem. Todos esses que no plano físico zombam do Cristo, zombam da sua imagem, zombam do seu exemplo, na verdade são manipulados, induzidos a fazerem isso, e depois as consequências ficam para eles. Porque lá embaixo, quem manipula tudo isso, ele sabe o tamanho da loucura que é tentar provocar qualquer coisa contra este ser esplendoroso
que é o Cristo Jesus, que não deseja mal algum para aqueles que estão lá mergulhados nas sombras. E eles sabem disso. Eles sabem disso. O que protege qualquer pessoa é a autoridade moral. E a autoridade moral, aqueles que perguntam o que é autoridade moral, não tem. Porque aqueles que têm já a utilizam das formas mais simples, verdadeiras, no seu dia a dia. Então as vibrações que afetam muita gente, que muita gente diz que reclama, na verdade espiam pelas janelas, pelas frestas, pela internet, pela TV, dentro daquilo que está oculto, eles vão, tiram a venda para enxergar a profanação. Ali eles se satisfazem. E saindo dali, muitos deles vestem mantos, muitos deles vestem roupagens utilizados em ambientes religiosos, que na verdade não são. É apenas uma questão de verdade e de vibração. Então quer dizer que aqueles que ficam dizendo, eu não gosto do carnaval, eu não gosto do carnaval, mas ficam sempre espiando. Então eles estão nessa frequência. Porque uma coisa é dizer que não gosta e ficar olhando, né? Outra coisa é não gostar e não dar nem importância, nem se conectar a isso. Então você fica imune a esse dito carnaval profano. Tem toda a razão, né, Sartori? Pois é, a gente tem uma ideia, pelo menos pálida, de como agem esses espíritos que são vampiros, esses espíritos que são zombeteiros, mas e a ação dos bons espíritos, dos espíritos da luz? Qual é a atuação deles nesse período de carnaval? Semelhante a todo e qualquer movimento de socorro, quando há desencarnes coletivos, quando há ataques coletivos a irmãos na Terra. Aqueles que oram e vigiam, aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo, verdadeiramente já estão imunes a tudo isso. A atuação dos bons espíritos, assim relatada, proporciona antecipadamente um escudo de defesa a esses irmãos. Então eles não adentram essa faixa de vibração e nem precisam se isolar, como muitos fazem esses retiros, procurando distâncias, lugares à natureza, à água. Mas ali eles fazem coisas semelhantes ao que fazem aqueles que estão no meio desses ambientes onde acontecem essas profanações da vida, como neste momento está acontecendo em muitos lugares do Brasil, principalmente. A ação do bem, ela age preventivamente, mas também coloca nos ambientes familiares um halo de luz que repudia toda e qualquer atuação desses espíritos que tentam fazer marcações nessas casas, nos muros das casas, com o propósito de irem tentando destruir
o campo vibracional que uma casa, de uma família de luz ali prepara durante toda a sua vida. O mal, ele tenta persuadir a que esses espíritos possam se enveredar a esses caminhos, tentando provocá-los. Mas os que têm conhecimento, os chamados espíritos da luz, já estão devidamente preparados para enfrentar toda e qualquer situação. Da mesma forma com que o Cristo foi ao Gólgota, sem demonstrar desespero, sem demonstrar medo ou insegurança. Os espíritos da luz, eles agem de uma forma subliminar em todos os ambientes, até mesmo dentro dos meios aonde já ocorrem as profanações, vendo que ali há algum irmão que possa ser retirado, desses que são levados, são induzidos, são resgatados, fazendo com que eles não se sintam bem no ambiente e os arrastam para fora, até mesmo do contexto vibracional destes seres que estão ali, às vezes contrariados, às vezes induzidos por algum ente querido, às vezes induzidos pelos amigos de hora oportuna, e conseguem, esses espíritos de luz, libertarem esses irmãos que poderiam tornar-se prisioneiros. O bem não permite que o mal atue aleatoriamente, ou só agindo se forem chamados. Existe todo um trabalho de prevenção a fim de evitar que as almas acabem se perdendo. Só se perdem aqueles que usam mal o seu livre-arbítrio quando se cultiva a revolta por qualquer coisa. Esse é o ponto onde as trevas atuam para levá-los à profanação. Mas em nenhum momento há a ausência dos irmãos socorristas em atuação permanente. Nós abrimos as perguntas também às pessoas. Então vamos ler uma pergunta aqui que fora feita a nós em relação ao sexo nesse período. A relação sexual fortuita com alguém tem quais consequências na visão espiritual? O sexo é a prova do amor entre o masculino e o feminino. O sexo é o sinônimo da vida, da procriação, aonde a energia do amor une esses irmãos. Quando se utiliza o sexo apenas buscando o prazer, cria-se um elo entre esses seres que copulam aleatoriamente, com quantos parceiros tiver oportunidade. Ali alojam-se miasmas de um corpo etérico a outro, criando assim uma unidade de ligação, uma deformação no campo áurico
desses que utilizam-se do sexo como um instrumento de prazer que nunca é saciado, porque não há prazer. Quando há prazer, essas almas se unem e caminham juntas, porque se completam. Quando esses mudam constantemente de parceiros, no dia, no mês, no ano ou durante a vida, eles estão no vazio, no abismo, estão solitários. Como o sexo é uma fonte de reabilitação energética, o sexo traz um poder gigantesco a todas as funções do organismo. Esses que assim o fazem tentam de todas as formas, sem amor, conseguir que essas energias o alimentem mental, emocional e fisicamente. É um ledo engano desses que mudam constantemente de parceiros, acharem que são felizes, que são viris. Na verdade, são almas muito pobres, tristes, vazias, que não conseguem visualizar uma luz nesse túnel obscuro que adentram. Esses vínculos, somente as reencarnações sucessivas, reparatórias com essas almas, podem ser refeitas. Casos de irmãos que, encarnados posteriormente, encontram esses, do qual tiveram essas ligações, e ao mesmo tempo de sentirem uma atração, sentem também a rejeição, mesmo atraídos pelo físico, mas provocando em seu bojo espiritual uma repulsa pelo trauma ocorrido no passado. E muitas das vezes, as circunstâncias criadas os obrigam a caminharem juntos. Às vezes, membros da família, no trabalho, nos campos religiosos ou em outras áreas comuns, onde eles se encontram constantemente. O sexo é a demonstração do amor de um ser. É o mais profundo sentimento, ao ponto de permitir que a sua intimidade seja ali absorvida por aquele que esteja ali ao lado. Qualquer outra coisa, após o ato, quando é simplesmente pela alegoria ou aparente prazer, imediatamente já se cria uma repulsa por não terem alcançado o âmago do prazer. Cria-se ali o elo. Por muitas encarnações para serem quebrados. Aproveitando ainda dentro desse assunto,
Há muita moda nesse carnaval entre os jovens de sair beijando várias pessoas. Isso também cria vínculo? Ou apenas o sexo? Olha, meu irmão, quando o ser humano está nesse estágio de tamanha carência para preencher suas necessidades, cria-se o mesmo vínculo, pois nada satisfaz, porque fere a intimidade do ser, que mesmo ali, havendo consentimento de um lado ou de outro, são duas almas vazias que tentam de todas as formas, mesmo as mais rebeldes, encontrar a felicidade. A razão pela qual esses jovens estão suicidando-se é justamente em função de terem tido relações sexuais diversas, do ato do beijo com todos quantos puderam, e nada disso lhe trouxe alegria, paz em seu interior. Cobranças e acusações posteriormente vêm na vida desses irmãos, que vão buscar o reparo, sim, ao sentimento promíscuo, desrespeitoso, que são cometidos um contra o outro. Porque ali não é um beijo do amor. Ali é o beijo do socorro, da solidão, da revolta, do medo, da insegurança. Transmite-se ali todos os seus contextos vibracionais através de um beijo. Um acaba contaminando o outro com essas vibrações. Somente o amor é a energia capaz de retirá-los dessa ambiência. Tanto que, havendo a intervenção, o socorro chegando, esses irmãos, quando encontram o amor verdadeiro, nunca mais cometem tais delitos contra si mesmo, nem no sexo e nem no beijo. Na verdade, é apenas um pedido de socorro pela sua intimidade. As músicas, a gente sabe que elas alteram os nossos estados emocionais. E o carnaval tem como característica esses sons, esses ritmos, principalmente com instrumentos de percussão. Esses ritmos são estudados e utilizados premeditadamente pelas sombras para alterar os nossos estados e as consequências das nossas atitudes? Como dissemos anteriormente, esses espíritos são inteligentes, conhecem profundamente a fraqueza do ser humano e usa toda e qualquer ferramenta para atraí-lo.
todo ritmo exala uma frequência que é produzida pelo seu Criador, com as intenções e as vontades, para impulsionar naqueles que estão ali e que absorvem essas frequências, a fim de mudarem o seu comportamento mental, físico, até mesmo cardíaco, provocando neles um acesso para que os espíritos, os vampiros, possam adentrar ao seu campo vital e ali sugar a energia da vida. Nada é aleatório no universo, muito menos a música. Do mesmo jeito que as frequências salvam, da mesma forma, esses espíritos das trevas que criam esses reinos a utilizam para buscar todos esses que se permitem serem induzidos por frequências muito bem estudadas, muito bem elaboradas, a fim de exalar neles vontade, desejo, desobediência, rebeldia, para que eles possam manipulá-los. Bom, é constatado que após 9 meses do carnaval, o nascimento de criança é grande. Tanto que tem aquele dito popular, né? Filho do carnaval. A dúvida é, estes espíritos que nascem em uma relação sexual sem comprometimento, que muitas vezes a própria mulher não sabe quem foi o pai ou quem é o pai, como fica a relação dessa criança que veio ao mundo, desse espírito que veio ao mundo com esse casal? Nada é aleatório e nem nada é ao acaso. Vibrações, frequências, planejamentos, afinidades. Quem são esses filhos? Através do mínimo conhecimento, de todos os processos reencarnatórios, percebe-se claramente que do mesmo meio que esse ser reencarnante ali atuou, fazendo aos outros aquilo que ele mesmo vem receber para ali reparar os seus feitos. Dentro do planejamento espiritual, de forma misericordiosa, sempre, essas oportunidades dadas a esses seres, para que eles encontrem um caminho afim, uma família, um pai, uma mãe, os mesmos que eles abandonaram no passado, nessas festas alegóricas, do qual o reparo ali lhe é concedido. O planejamento oferece igual oportunidades a todos. Só há nascimentos no meio, aqueles que fizeram ou fazem parte do meio. Diante disso, a luz, como fora perguntada antes, sempre está atuando a fim de auxiliar esses irmãos, colocando sempre também nesses ambientes ao menos um ser de luz reencarnado para auxiliar esse espírito que vai buscando sedento o amor
de mãe e de pai, que ele mesmo perdeu. E dentro desse ser de luz que o acolhe, às vezes na forma de uma avó, um avô, ou até mesmo um tio, o irmão no caso, ou uma tia no caso da mãe, pois quando não se sabe quem é o pai, a mãe com certeza, ela vai sim se lembrar que diante daquele ato onde houve a fecundação, em seu coração, ela sabe quem é o pai. Mas diante da vergonha, ou não, prefere olhar o filho, às vezes com rejeição, e ao mesmo tempo lhe é dado a oportunidade de demonstrar o amor fraterno de uma mãe, para que ela possa, ali diante daquele ser, reencontrar o seu caminho de paz e preencher aquele vazio que fez com que ela tivesse relações com vários parceiros. Os afins se juntam. Essa casa bendita que nos acolhe, o Templo Espiritual Maria Santíssima, mantém suas atividades durante todo o período do ano, inclusive no Carnaval. Algumas casas espirituais, elas preferem fechar suas atividades nesse período. Há uma justificativa que há uma necessidade de preservação dos trabalhos espirituais e até mesmo dos seus trabalhadores. É um equívoco ou há realmente uma necessidade de fechar algumas casas espirituais? Quando Maria nos incumbiu de formatar esta casa na terra, todo o preparo dos seus trabalhadores foi cuidadosamente feito para que não houvesse ingerências externas, para que não houvessem erros de interpretação quanto de uma missão espiritual mediúnica. Nenhuma casa espiritual foi colocada no plano físico para fechar as portas nesses dias, mesmo com o pretexto de proteger seus trabalhadores. Ora, uma casa assistida por bons espíritos protege seus trabalhadores. Somente aqueles invigilantes, que não são invigilantes no carnaval, são invigilantes todos os dias e utilizam-se das casas espirituais apenas como meio de fuga e de satisfação do seu ego no plano físico. Assim, há falhas na condução dos trabalhos espirituais de tais casas, como pronto socorro que sempre se vangloriam, e jamais nos dias em que a necessidade de socorro aparece, e elas fechadas, acaba perdendo a sua função no plano físico. Fecham-se as portas destas casas e não abrem mais, pois esses trabalhadores que permitem isso
ainda não se sentem totalmente vinculados à missão que foi dada a essas casas. É preciso um pulso forte para resistir a todas as tentações, provocações a respeito das atividades da nossa casa espiritual nos dias de carnaval. Não temos notícias de desavenças, discórdias ou ingerências de espíritos aproveitadores em cima desses trabalhadores vigilantes, salvo apenas um caso ocorrido de um irmão invigilante que, alertado, ainda assim se deixou levar pelos desejos das influências de onde o mesmo fora socorrido. Mas jamais a casa fechou suas portas e nunca houve conturbações nas atividades. Pelo compromisso dos seus trabalhadores e pela legião de espíritos que atuam frequentemente dentro desta casa, no campo do auxílio. A gente sabe, né, que nessas festas há muitas drogas, bebidas descontroladas, pessoas desequilibradas, e toda essa profanidade cria um campo magnético negativo na região onde essas festas são feitas. Após, há uma ação espiritual na limpeza astral daquele ambiente? Na verdade, tudo isso que o irmão descreveu acontece em todos os dias na vida desses irmãos. Nesse período, eles apenas se juntam. E ao contrário do que os irmãos imaginam, esses ambientes já são isolados para não contaminar o astral. O que contaminam os astrais das casas, dos lares, são os próprios frequentadores já viciados que apenas levam para casa o que levou para esses ambientes onde eles se juntam, para ali se consumirem com suas fraquezas. A abóboda se forma até como uma forma de protegê-los, para que eles não se contaminem mais do que já estão contaminados. Nos outros ambientes, a própria aura, a própria vibração dos habitantes criam os halos de proteção, que é uma luz, que é um campo de força, que é uma cerca magnética, que naturalmente já existe em todos esses ambientes. Na redoma que é feita, assim os irmãos que buscam resgatar almas semelhantes às buscas que fazemos nos vales dos suicidas, dos viciados, daqueles enfermos que se deixaram levar pela revolta,
constantemente as caravanas de luz adentram esses ambientes. E os lanceiros vão abrindo caminhos. Mas diante da imundície, quem as conserva são aqueles que ali habitam. E o tempo, a dor, o sofrimento é que é o grande benfeitor que vai fazer com que esses irmãos, em seu tempo, abram seus olhos e comecem a enxergar onde estão, onde vão buscar, através da prece, reacenderem-se para saírem desses astrais. O Carnaval, ele antecede um período conhecido como Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. Existem linhas que defendem que o Carnaval é considerado um indulto entre o plano inferior, o plano espiritual inferior. Pode-se afirmar que o Carnaval é como um indulto para que haja depois esse período de Quaresma e esse renascimento, ou não? Dentro da ótica humana, buscam justificativas para as suas fraquezas. Dentro da ótica do plano espiritual, veem isso tudo apenas como fuga à sua realidade de vida. O Carnaval, nos seus primórdios, não havia o exagero, nem mesmo em se comer carnes, como alguns imaginam. Não havia liberdade de inserirem bebidas alcoólicas aos montes em seus corpos. Era apenas uma data, o ponto final, aonde iniciaria-se um jejum. E o jejum é uma forma de um ser se disciplinar. Como ir ao deserto, como buscar um ambiente de meditação. Mas tradições trazidas para a celebração da Páscoa, onde esse jejum, dentro da concepção do que fora trazido, era para uma limpeza no campo astral e físico daqueles que disciplinadamente ali exerciam a sua fé. Uma forma que o ser humano da antiguidade tinha para se preparar para a não ingestão da carne durante esse período. Todas as outras conotações, interpretações, bem, aí vem da vontade do ser humano em justificar o que ele quer justificar. Mas a realidade é bem diferente daquilo que os seres humanos buscam com palavras, meios para saciarem seus desejos carnais e terem suas justificativas dentro da sua visão, plasmada por um plano espiritual, que eles nunca dizem de onde tiraram tais argumentos. Sabe que muitas mães entram em contato com a gente, preocupado com os filhos, com jovens que insistem em comemorar o Natal com os amigos,
Natal, perdão, o Carnaval com os amigos. E elas se preocupam, falam, o que eu posso falar para o meu filho para que eles possam, não posso prender o meu filho em casa, mas como permitir que eles vão até esses carnavais, esses bloquinhos, enfim, e como proteger os filhos dessas energias. Há uma forma de se divertir sem se contaminar com essas energias ruins? No momento em que o ser reencarna, começa ali o preparo dele para a vida. Não depois de adolescente, cujos pais já veem seus filhos em caminhos desviados por uma conduta inadequada dentro da própria família. Aos pais que se ocupam em dar educação, os valores morais, familiares aos seus filhos desde berço, não têm tais preocupações quanto a toda e qualquer festividade ou toda e qualquer ambiência, porque sabem que eles, mesmo sendo infantos juvenis, adolescentes, os mesmos não sentem qualquer afinidade com tais situações. Cujos pais, nesse momento, se colocam a pensar na forma com que cuidou dos seus filhos, não apenas dando a educação cultural, mas a educação base familiar, deve fazê-los através da sua presença e dando-lhes atividades que possam refletir ao mesmo tempo a alegria, mas dentro dos moldes ao qual a família, a conduta, o caráter não sejam profanados. As colheitas são obrigatórias dentro deste contexto familiar. Os pais que zelam amorosamente e participam da vida dos seus filhos, não têm quaisquer preocupação. Mas quando os pais se ausentam e não observam como seus filhos estão se desenvolvendo, achando sempre que a terceiros caberá esta reeducação, dão toda a liberdade para que eles frequentem tais ambientes e dali começa-se a destruição da conduta da vida desses seres na sua infância e na sua juventude. Cabe aos pais zelar pela educação dos seus filhos e zelar pelas escolhas de onde os seus filhos devem estar, para que a reeducação a ser afirmada na cabeça desses jovens possam lhes ajudar a mensurar o que realmente é bom e o que fará de bom durante toda a vida. Nunca fomos contra festas. Nossa casa promove festas, onde há crianças no ventre materno, crianças de colo, crianças em fase de aprendizado no andar, criança no processo de migração da infância, onde as músicas, os ritmos e a presença ativa do olhar carinhoso do pai e da mãe estão sempre presentes.
Então é apenas os cuidados que os pais precisam ter com os lugares aonde os seus filhos frequentam, mesmo em ambientes familiares de outras crianças? Quem são os seus pais? Onde são os ambientes que eles atuam para que não haja o desgosto de amargar, o desvio de um jovem no caminho de sua vida? Existem muitos médiuns que nesse período do carnaval, aproveitando a pergunta que as casas fecham, né? E esses médiuns, eles se dão o direito de ir para esses lugares, comemorar as festas de forma profana, voltam às suas atividades. Como fica a sua conexão? A conexão de um médium desse que imprudentemente vai a essas festas e se deixa levar por, enfim, por todo tipo de profanidade e voltam às suas atividades. Como fica a conexão dele com os ditos, os seus ditos espíritos afinados? Apenas não são médiuns. Quando o ser encarna na missão da mediunidade, ele sabe o caminho que ele escolhe. Ele sabe da conduta que ele precisa ter. Ele sabe o que acontece nesses ambientes. Eles apenas, nesses casos citados pelo irmão, demonstram aquilo que já praticam esses próprios ambientes que eles chamam de suas casas espirituais. Não são médiuns. São irmãos que são vampirizados o tempo todo. E como já dissemos, os vampiros são inteligentes, sabem como manipular a mente de um ser fraco, sabem como induzi-los a acreditar em alguns fenômenos e vai se aproveitando das fraquezas e de toda e qualquer oportunidade que é dada. Nesses lugares, os médiuns, quando chegam a um ambiente desse, todo o contexto vibracional muda. Por isso que não convidam médiuns para esses ambientes, porque os espíritos das sombras que manipulam os seres sabem que o médium exala a luz e a luz lhes causa danos às festas profanas. Causa-lhes danos à sua alma. E acabam um médium dentro desse ambiente convertendo o sentido do qual fora organizada a festa. A gente vê, infelizmente, no mundo tantos médiuns que começam o seu trabalho, faz atividades até mesmo honradas e acaba se perdendo por causa da sexualidade. Após um ato desse de desvio, esse médium, ele tem um suporte quando o desencarne bate a porta dele? Misericórdia há para com todos os seres viventes.
até mesmo com esses desequilibrados, que atuam em casas espirituais e que não têm domínio ainda sobre suas vontades. Não são médiuns. São irmãos que estão se aperfeiçoando dentro do contexto de afinidades e desenvolvimento de um equilíbrio a fim de controlar e trazer a energia gerada pelo chakra base, energia necessária para sustentá-lo durante todas as atividades espirituais que o mesmo realizará. O médium não tem desequilíbrio, não pode ter, principalmente sexual. Isso lhes atrapalha a condução das atividades, nas comunicações que lhes são atribuídas no plano físico. Cada qual justifica suas fraquezas, suas necessidades, as suas manias. Não contestando questões de índoles e os afazeres, mas dentro do propósito, ainda esses irmãos não recebem este codinome médium. Eu acredito que foi claro para todos, não é? Porque infelizmente há muitos aí que se intitulam e acabam usando da mediunidade para saciar os seus prazeres pessoais. Então essas informações são muito importantes a todos que desejam sim trabalhar a sua mediunidade de forma correta e consciente. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao ser humano lhe foi dada a capacidade de entendimento e de raciocínio, de tudo que ele absorve, daquilo que ele consegue reter, do que vai lhe auxiliar na sua evolução e do que vai lhe trazer paz interior. Não importa a ambiência onde esteja, mesmo que seja no carnaval. O que faz o ser grande é o seu ser interior, nobre e generoso, que lhe cria uma expansão, que lhe protege e lhe auxilia, diante dos campos que lhe cabem ainda percorrer, somando em cada vida uma oportunidade de ser cada vez melhor, com as bases amorosas do Cristo, diante da proposta de onde quer que esteja. Nunca amaldiçoe aqueles que comungam do carnaval, mas os abençoe constantemente, pois somente o amor é capaz de converter, com a atuação do tempo, a vida desses irmãos que, a pretexto de buscar alegria, trazem seu bojo, sofrimento e dor e solidão. O amor é para pescar as almas que estão nos mares, esperando uma oportunidade para poderem se reerguer.
Quem com amor age nesses dias de carnaval auxilia muito mais no equilíbrio da vibração do que esses que vivem constantemente amaldiçoando a pobre ilusão de uma alegria entorpecida da fraqueza desses irmãos. Aqui pode falar. Pode falar, pode falar.